Fala galera, você que está aí acompanhando o Net Esporte Clube, que acompanha o nosso trabalho, você torcedor do Operário Ferroviário, Fantasma joga neste final de semana contra o Paraná Clube pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. Um jogo importante para o Operário, né, Emanuel? Fala aí pessoal, obrigado por acompanhar com a gente esse pré-jogo, né, a gente fazendo uma análise, um jogo importante porque marca aí uma possibilidade do Operário de conseguir uma classificação antecipada ou pelo menos uma colocação já entre os 4 quase garantida, o jogo contra um rival do Campeonato Brasileiro da Série B posteriormente e também depois de uma semana que você vai mencionar, né, Railane, que o Operário teve aí bastante tempo para trabalhar, desde que começou a temporada, começaram os jogos oficiais, é a primeira vez que o Gersinho tem essa possibilidade de trabalhar a equipe durante uma semana. Exatamente, desde o dia 19 de janeiro o Operário tem jogado nas quartas-feiras e nos finais de semana, e nessa semana teve aí 7 dias de preparação, né? O técnico Gerson Guzmão trabalhou mais na parte física dos jogadores até quarta-feira e da quarta-feira em diante trabalhou a questão de tática, né? Trabalho mais em campo com bola. Depois do jogo contra o Paraná Clube, o Operário ainda tem 2 jogos, né, fora de casa, Paraná Clube e União, depois volta, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Isso aumenta ainda mais a necessidade de vitória, né, Manuel? Acho que aumenta até porque nesse meio tempo vai ser definido o jogo da Copa do Brasil, né, que vai acontecer depois, a partir da quarta-feira de cinzas, ou na quarta-feira ou na semana seguinte. Então é importante esse jogo porque daí o Operário não joga na semana que vem na Copa do Brasil, vai ter mais uma semana de trabalho para jogar fora de casa de novo e daí voltar para a cidade de Ponta Grossa quando vai enfrentar o Atlético Paranaense. Pode ser que nesse meio aí, depois do União contra e o Atlético, tenha o jogo da Copa do Brasil no meio, mais em Ponta Grossa. Então o Gerson vai ter um bom tempo para melhorar fisicamente esses atletas e também melhorar taticamente e poder encaminhar até mesmo uma classificação no Campeonato Paranaense. É importante esse tempo porque assim, o que mais pesa no Operário em relação à parte física é porque teve pouco tempo de trabalho no início da competição. Pré-temporada, né? O futebol brasileiro precisa se acostumar e a preparação física ela vem evoluindo nesse sentido para acostumar os jogadores a ter que jogar no meio de semana e final de semana. Isso é inevitável. Não vai ser curto prazo que vai mudar o calendário nesse sentido. Então isso já vem sendo trabalhado, mas quando você tem pouco tempo no início da competição, antes de começar a competição, uma pré-temporada pouquíssimo ali, teve 15 dias, isso acaba complicando. Então essa pausa aí com um tempinho maior durante a semana para trabalhar é importante para diminuir a possibilidade de lesão, qualificar esses atletas fisicamente. Manuel, durante essa semana nós repercutimos lá no nosso site, no Net Esporte Clube, sobre a questão do ataque que tem fluído muito mais nessa temporada, né? O Coutinho, que é artilheiro aí com 4 gols. E o time do Paraná Clube é um time bastante jovem, né? O técnico até falou hoje, o técnico Gerson Guzmão, em uma entrevista coletiva sobre isso. Essa questão pode atrapalhar um pouquinho ali, talvez tenha ainda que mecanizar algumas ações para que o Operário não se perca nessa questão de é um time muito jovem, muito veloz atacando, para que o ataque funcione da mesma forma? Eu acho que assim, faz parte, né? Todas as equipes elas vão ter características diferentes e elas vão te impor uma certa dificuldade. O que a equipe precisa estar preparada, nesse caso o Operário, para combater os potenciais da equipe adversária e conseguir fazer valer o seu jogo. Você vai enfrentar durante o ano uma equipe mais jovem que vai ter mais velocidade, você vai enfrentar uma equipe mais cascuda, que tenha mais combate defensivo, uma equipe que joga mais para frente, uma equipe que joga mais atrás. Isso você vai enfrentar durante toda a temporada. Então, a cada jogo você vai precisar conhecer seu adversário, entender como ele atua e você criar a sua estratégia, aplicar a sua estratégia para você ser mais eficiente que ele. Você não vai enfrentar durante todo o ano o mesmo tipo de adversário e dessa forma vai ser mais previsível, você vai saber como se comportar. Como o Operário também atua de formas diferentes nas partidas, mesmo mantendo a mesma escalação, até o Gersinho falou isso na coletiva, mas você pode mudar a forma de jogar, a forma de atuar, a forma de surpreender o adversário. Então, isso é de um lado e do outro. O que vai prevalecer é essa parte efetiva, né, de análise e de aplicação dentro do campo. E claro, varia também no caso, não tanto do Paraná, apesar da crise financeira, mas é um time de Série B, um investimento parecido com o do Operário a princípio, né, em tese, mas quando você enfrenta equipes com poder aquisitivo menor, que hoje é a realidade do Operário, o Operário já esteve na realidade de ser a equipe com menor poder aquisitivo. Hoje não, hoje tem um orçamento de 20 milhões no ano, então para equipes menores, como já foi o PSTC, como já foi o Rio Branco nesse momento, né, parte financeira, o Operário tem que se impor e é isso que se cobra, por isso que se cobra mais rendimento, mais qualidade, porque isso vai embasar para você ter mais vitórias, para você chegar nessas vitórias.
Para a gente encerrar aí esse bate-papo, o que o Operário precisa, na sua opinião, Emanuel, para conseguir vencer o Paraná Clube, emendar aí a sua quinta partida sem derrotas no Campeonato Paranaense, né? A última derrota foi contra o FC Cascavel. O que o Operário precisa em relação ao último jogo, em relação ao que vem mostrando? Tem a questão do desequilíbrio de primeiro e segundo tempo. O que você acha que o Operário precisa mostrar em Curitiba, na Vila Capanema? Acho que o Operário vai em busca de mostrar mais padrão de jogo. Acho que é o que está faltando para essa equipe. Tem um trabalho que vem sendo realizado e eu acho que esse jogo ele vai ser interessante se analisar justamente porque teve uma semana de trabalho, cheia, né? Semana cheia, para até ver o que o Gersinho acertou na parte tática. Para mim ainda tem algumas questões na parte tática que estão influenciando no rendimento do Operário, que pode ser melhor porque os atletas, na comparação com o ano passado, tecnicamente são melhores, são superiores. Isso a gente está vendo porque eles estão decidindo jogos, né? E não foi 1 ou 2 jogos, a maioria dos jogos foi decidido pela parte individual. Claro, tem um pouco de conjunto, mas principalmente pela parte individual. Então esse jogo eu espero muito poder ver o que foi feito na semana de trabalho para melhorar algumas questões. Para mim o cerne ali é o meio de campo, são os volantes e também o meia de criação, né? A forma como sai o jogo, como ser um pouco mais rápido essa saída de bola e os jogadores trafegarem mais nesse campo. Para mim está ficando muito vazio nesse meio de campo do Operário, muito jogador pegando a bola de costas para daí virar e tentar fazer a armação das jogadas. Isso diminui a velocidade, diminui a transição e acaba complicando na criação das jogadas. Eu acho que esse é um dos principais quesitos que precisa ser melhorado no time do Operário e espero ver nesse jogo contra o Paraná Clube. É isso aí, o Operário vai enfrentar o Paraná Clube então neste domingo às 18 horas. A cobertura completa do jogo que acontece lá em Curitiba, na Vila Capanema, é aqui no Net Sport Clube. A gente passa todas as informações em tempo real, né, Emanuel? E o técnico Gerson Guzmão disse que não existe favoritismo do Operário, mas ele quer a vitória para emendar uma sequência. É isso aí, vamos acompanhar netsportclub.com.br, Twitter, Instagram, vídeos, todos os lances também você acompanha aqui com a gente. Até mais.